Uma questão de comemorar, de me valorizar realmente. Então não foi nem o trato com o outro, foi o trato comigo mesmo que melhorou muito. Isso foi bem interessante para mim realmente. Foi um divisor de águas, na verdade. E aí, galera, tudo bem? Estou aqui conversando hoje com o Marcelo. A gente vai falar sobre um conteúdo muito importante, tanto da transformação da vida dele, quanto do quanto é possível o que ele faz na vida para transformar a vida de vocês. Então, o nosso bate-papo vai ser muito legal hoje e espero que vocês aproveitem bastante o que o Marcelo pode trazer para a gente aí durante esse nosso bate-papo, durante esses minutos que a gente vai falar junto aqui, tá bom? Então, Marcelo, primeiro, obrigado, cara, por aceitar o convite nosso aí prontamente. Eu que agradeço. É uma honra poder conversar e falar, assim, quando a gente fala de vida extraordinária, e falar daquele produto que a gente veio falar, do que eu vivo hoje em dia, né? É muito bacana. Show. A gente já se conhece há 3 anos que você estava falando, né? 3 anos. Junho de 2016 que eu tive a oportunidade de fazer um momento. Caramba, tem até a data de cabeça aí. Então, junho de 2016, você começou a aprender um mindset diferente e eu vou pedir até para você em algum momento falar sobre o que você conseguiu construir com o que você adquiriu. Mas antes disso, vamos olhar para o Marcelo antes dessa data. Quem era o Marcelo antes dessa data? Quais as dificuldades ele passava? O que o Marcelo de antes tinha que o de hoje conseguiu desenvolver? Então, o que você fala do Marcelo antes de fazer o momento? Quem era o Marcelo? Era um líder de equipe também, uma pessoa que gostava de estar sempre estudando, de estar sempre se atualizando, mas de uma outra maneira. Então, estava nos conjuntos, mas talvez não com tanta integração com as pessoas. Então, acho que foi um item muito importante para mim, o Marcelo de antes, já fazendo um bem bolado aí do antes e do depois. E também como eu estava num momento ali nos últimos 2 anos de uma dificuldade maior de trabalhar com a felicidade, de comemorar as conquistas, na verdade. Não fazia isso? Não fazia, muito pouco. Tá. Então eu tinha entrado num piloto automático tão grande de produção e de metas que assim isso vinha passando em branco em alguns momentos da minha vida. Foi uma das coisas que eu consegui reparar aí nesse Marcelo pré-16 de junho de 2016, assim mais preciso. E o que você sentia quando você vivia essa vida de não comemorar mais? Que conclusão você tira hoje sobre a vida que você estava levando lá? Acaba passando tudo muito rápido, as coisas acabam não tendo aquele gostinho especial e acaba aumentando o seu nível de ansiedade muitas vezes. Você até conquista, mas acaba aumentando o nível de ansiedade e aí você acaba talvez transformando de uma outra maneira e não aproveita. Até momentos difíceis, por incrível que pareça, você não aproveita muitas vezes e os mais fáceis, os alegres também, as conquistas mais ainda. Então eu não parava realmente para comemorar muitas vezes. Legal. E o Marcelo de hoje, de 3 anos para cá, ele já comemora mais e ele já se relaciona melhor, é isso? Sim, assim, consigo ter o relacionamento era muito uma coisa comigo mesmo. Eu me relacionava bem com os outros. Tá. Mas um exemplo que eu tenho muito claro para mim, assim, logo na sequência eu fui fazer minha terceira especialização aí em administração de empresas. Então aí eu consegui entender naquela turma como poder não ficar só o Marcelo introvertido, não porque eu era tímido, mas simplesmente porque eu achava, não, eu não preciso me mostrar nesse momento, deixa passar. E aí eu comecei a entender que era um pouquinho diferente. Uma questão de comemorar, de me valorizar realmente. Então não foi nem o trato com o outro, foi o trato comigo mesmo que melhorou muito. Isso foi bem interessante para mim realmente. Foi um divisor de águas, na verdade. Show. O Marcelo, durante esses 3 anos, ele construiu algumas coisas com as ferramentas que ele adquiriu. Então, o que você acha que mudou mais depois que o Marcelo fez o Momentum? O que você acha que ele conseguiu ter que ele não tinha antes em termos de ferramenta? Como, por exemplo, o Marcelo ficou ou mais seguro ou mais determinado. Eu não sei o que você conseguiu encontrar dentro do final de semana do momento para você poder usar durante esses anos que você vem vivendo depois disso. Você consegue mensurar isso? Você consegue enxergar isso? Consigo falar assim, que é um seguro realmente de poder seguir o meu caminho. E assim que eu posso falar também, é uma inteligência emocional maior. Acho que consegui abranger, aumentar minha inteligência emocional. Que hoje em dia a gente escuta muito, você mesmo, eu escuto bastante você falar sobre inteligência emocional. Essa inteligência poder saber os momentos de fazer cada item realmente e o seja feliz, que foi até uma das frases que eu fiz no momento, que era aquele momento, um dos momentos que a gente tem, que era o seja feliz, que me marcou, que para mim foi muito importante em um dos determinados momentos, alguma das muitas dinâmicas que existem. O seja feliz foi uma coisa que me marcou e eu me cobro até hoje realmente em relação a isso. Foi bem bacana para mim também.
Caramba, que legal. E eu acho que está ligado também a comemorar, né? Sim. Quando você comemora, você consegue criar felicidade e além de outros aspectos aí que devem estar ligados no seu dia, no que você acaba vivendo. Hoje o Marcelo, como que ele se apresentaria? Quem é o Marcelo hoje? Ele é um profissional que atua em que área? Ele é uma pessoa que tem qual tipo de vida pessoal? Legal. Como que é? Quem é o Marcelo? Marcelo hoje em dia é um gestor de família, né? Tem minha esposa, meu enteado, que é como se fosse meu filho. Um gestor de ambiente empresarial, né? Que a gente tem a equipe, 39 pessoas dentro das 2 empresas que a gente hoje toca no ramo de exercício físico. E um gestor de auxiliar as pessoas a sair do sedentarismo. Então, eu trabalho muito com a ideia de gestão nos três itens, né? Alguns papéis diferentes, momentos da vida, mas tudo não deixa de ser uma forma de gerir a nossa vida e nossos momentos também. Tá. O que o Marcelo, gestor da família, ganhou com o que ele desenvolveu no momento? Eu acredito que talvez dos 3 gestores foi o que eu mais ganhei foi o da família. Tá. Porque depois você acaba levando outros familiares, minha esposa foi, né? E esse ano vai o meu enteado, que agora já está maior, ele vai, com certeza. Então a gente acabou acrescentando um pouco mais dessa inteligência emocional dentro de casa. Saber separar um pouco mais das coisas e ter os seus momentos. Momento criança livre, momento Marcelo profissional. E eu tinha um lado muito forte e outros lados que estavam ficando em déficit pela vida que eu vinha levando. Então isso auxiliou muito na convivência com a minha família. Isso é dito por mim e pela minha família também, que é o mais importante, quem está de fora poder analisar a nossa melhora, né? Quem está de fora enxerga, percebe. Sim. Era um Marcelo mais crítico de antes? Ou ele era mais adaptado? Ou ele era mais o quê com a família? Mais crítico em alguns determinados momentos e talvez não conseguindo dividir tanto o trabalho com os momentos de família. Tá. A família sempre foi um pilar muito importante na minha vida, só que às vezes a gente entra num piloto automático tão grande que aí você acaba não conseguindo dividir. E não é só divisão de tempo matemático, né? É aproveitar o período que você está. Se for 1 hora, aproveitar aquela 1 hora da melhor maneira possível. Tá. E aí também foi uma coisa que deu um insight, um despertar bastante grande no momento. Isso realmente é um fato. E vocês já trabalhavam juntos naquela época, você e sua esposa? Trabalhávamos juntos, não tanto quanto hoje. Ela era uma das professoras do estabelecimento, já éramos casados. Mas a gente não tinha uma sociedade. Hoje a gente tem uma sociedade também. Uma sociedade de direito também, não só sociedade familiar, uma sociedade de nenhum dos negócios também sou eu e minha esposa. Ela toca a parte operacional de uma das academias. Tá. E isso misturava em casa? Então saía da academia, ia para casa, misturava assunto de academia lá e ficava de lado o assunto de casa, não dava muito tempo para a vida pessoal? Ou vocês já conseguiam separar isso lá? A gente conseguia separar. Só que a gente, talvez hoje em dia, tenha mais inteligência emocional para quando precisa, muitas vezes precisa conversar, em casa sobre assuntos de trabalho. Então isso realmente é um fator. Mas a gente conseguia vivenciar o relacionamento de casal também, de uma certa forma, mas saber o momento, acho que mais do que o momento de falar, é como falar. Tá. Então acho que isso realmente foi um aprendizado grande também. E o Marcelo, empresário, o que ele ganhou? Já que o Marcelo de casa ganhou isso, e o empresário? Eu sempre tive um lado bastante tranquilo em relação ao trato com a equipe, né? Na verdade, assim, muito franco, um diálogo bastante aberto. Eu acredito que eu consegui olhar melhor pelo outro lado também. Então, eu consegui ter um pouco mais de empatia, me posicionar um pouco melhor na posição da equipe. Então, talvez antes eu tinha um momento que eu pensava assim, poxa, mas se eu fizesse de tal maneira, se eu estivesse naquela posição, eu faria de tal maneira. E aí comecei a talvez mudar um pouco isso, pensando na empatia, me posicionando como é que está o valor daquela pessoa. Então, comecei a pensar muito na parte dos valores. Então, ela tem um valor, me posiciono do lado dela, mas tentando olhar pelos valores dela, para poder entender e, desse meio termo lógico, unificar para render o melhor possível dentro da empresa e para a vida daquela pessoa também. Então, foi um item bastante interessante em relação ao trato com a equipe, né? E aí a gente tem o trato com os clientes também, que é uma outra visão também. Outra vertente dentro do relacionamento, né? O momento, ele desenvolve quociente relacional. Muitos empresários, não é um nem dois, não, muitos empresários me perguntam o seguinte: caramba, como que eu devo tratar os meus funcionários? Então eu tenho que dar chicotada, eu tenho que brigar, eu tenho que gritar, eu tenho que tratar eles com obrigação de horário, de uma forma rígida pra caramba. O que eu faço? Então eu queria saber de você o que você levou dos aprendizados do momento para esse lado, para qual a melhor forma de você lidar com as pessoas que colaboram com o seu sonho empresarial, com a tua empresa. Sim. Então, o que você conseguiu descobrir, enxergar e construir para você?
sempre tive para mim também que a melhor forma é sempre conversar com feedback, né? Que o pior feedback é a ausência de feedback. Tá. Então, eu tenho o costume, sim, de sentar com as pessoas da equipe, de conversar, não só em momentos de crise, em momentos bons ou momentos ruins dentro da empresa ou dentro do funcionamento daquela pessoa, porque todo mundo oscila em determinados momentos da vida. Sim. E assim, também dentro de uma equipe com, hoje em dia, 39 pessoas, você acaba tendo algumas variações, e é normal. Nem por isso ela deixou de ter os valores dela, nem por isso ela deixou de ser um membro importante. Talvez em algum momento ou outro, uma pessoa mais distante da equipe, trazer para cá. E uma coisa que me marca bastante pós-momento é que eu não mostrava muito o meu lado mais pessoal, muitas vezes, mais humano. E eu descobri que isso é importante mostrar em alguns momentos também para a equipe. Então, eu mostrava só um lado gestor. Então, essa criança livre, muitas vezes, dentro de uma moderação que o gestor precisa, não tinha dentro do ambiente de trabalho. Não tinha o Marcelo divertido lá. Não tinha o Marcelo divertido. Então, eu percebi que aquilo fazia falta até mesmo para a equipe. Então, tem que ter alguns momentos que eu tinha que fazer esse equilíbrio. Então, isso foi um fato para mim bastante importante em relação a esse convívio com as pessoas realmente. Então, eu separava muito. Aqui é trabalho e aqui é casa e aqui. Então, esses papéis eram muito separados, eu não conseguia, em determinados momentos, unificar. Isso, realmente, no momento, e é bem claro para mim, essa divisão de água ali de junho de 2016 para cá, eu comecei a ver de outra maneira. Talvez por isso também que até meus relacionamentos em cursos, em pós, eu consegui integrar mais com as pessoas, melhorei muito meu networking. Acho que também isso é um ponto para a gente, porque eu posso botar lá no alto em relação ao momento, foi a melhora do network. Eu acho assim, o que eu evoluí de 2016 para 2019, em questão de network, de contato, de pessoas, foi uma coisa assim gigantesca. Tá? Perfeito. Tanto dentro do momento quanto fora? Ou essas pessoas estão falando de fora do momento? Mais até fora do momento. Mais dentro fora também, do que dentro. mas mais fora. Acho que ele me deu suporte, me deu base para que eu estivesse lá numa sala de pós, num curso específico, relacionamento, num grupo de gestores, ter uma proximidade maior, fazer essa divisão. Legal. Né? Ter um momento Marcelo leve, né? Não só o Marcelo empresário, trabalhando, querendo produzir. Acho que isso foi muito legal para mim. Então, no momento, a gente desenvolve quociente emocional, quociente de relacionamentos e o quociente de adversidade. Sim. Então, o quociente emocional, você falou que tem mais inteligência emocional. O quociente de relacionamento, você está falando que conseguiu até levar para fora das paredes do salão. E o quociente de adversidade, que é como que eu lido com as dificuldades. Você conseguiu levar aprendizado sobre isso também? Para lidar melhor com as adversidades e sair mais forte das situações? Ou você já tinha isso antes de fazer o momento? Tinha, mas a gente aprimorei também. É um fato para mim, é o ressignificar. Tá. Então, vida de empresário, de empreendedor, não é simples, não é fácil. Eu amo, acho mega prazerosa. Acho assim, não, hoje em dia não me vejo de outra maneira sem ser empreendedor, dentro da minha área, dentro da minha profissão, mas é uma coisa assim que eu sou fascinado. Pelo inovar, pelo criar, pelo fazer funcionar, pelo controlar. Então, fazer aquilo girar realmente é bem bacana. Mas ressignificar alguns problemas, tanto no pessoal quanto no profissional. Então, uma troca de funcionário, alguma coisa que não saiu da maneira como você queria, talvez antes para mim tinha um peso muito maior. Eu carregava, como a gente fala brincando, eu carregava a mala por um tempo maior. A partir do momento que comecei a ressignificar alguns conceitos e entender o que aquele problema ali, aquela situação ia fazer com que eu evoluísse, numa etapa seguinte, momentânea ou no futuro, aquilo começou a tomar uma leveza muito maior para mim. Então, essa ressignificação realmente foi bem interessante para mim. Outra pergunta que eu queria te fazer é, o que a mentoria, porque você faz parte de um grupo de mentoria de 1 ano, a gente está junto durante o ano, o que a mentoria conseguiu trazer para você, empresário, ou até pessoal, de mais importante que você ou já tinha e aprimorou, ou não pensava desse jeito? O que você conseguiu conquistar dentro da mentoria que não acabou ainda, mas até agora? O que você conseguiu enxergar lá? Posso dizer assim, é uma estruturação de pensamentos, né? Tá. Ela fez eu parar de novo, como no momento, e dividir, que eu não posso trazer. Num determinado momento, eu tinha estabelecido os bigs só profissionais. Tá. E algum dos insights, não me lembro qual dos encontros, que você comentou, eu falei, peraí, não vamos voltar... Estou só empresa de novo. Só empresa de novo, vamos dar passos atrás. A mentoria para tudo, não é só para o empresarial. Então, estabelecer esse tipo de vínculo e esse equilíbrio me trouxe de novo para um caminho, que acho que isso é uma constante na nossa vida, né? A gente vai, volta e reaprende, e melhora, e cai e sobe. Cada acho vez que mais. É bacana também, nossa vida é como se fosse um empreendimento, né? Sim. Ela tem os seus altos e baixos, mas a gente está sempre ali fluindo para poder melhorar. Então, esse foi um dos itens que me trouxe bastante discernimento e visão muito clara na mentoria. O outro é o processo de ter uma meta, eu sempre gostei muito de trabalhar com meta, mas de ter as macrometas para poder estabelecer dentro do prazo de 1 ano.
Então, isso fez com que eu me organizasse melhor e tivesse uma visão diária do Big. Tá. E aí impediu o quê? De que, hoje em dia, os problemas do dia a dia me afaste daquela meta macro. Tá. Muitas vezes a gente acaba não concluindo uma meta macro, um dos Bigs, ou um projeto novo, ou uma viagem, qualquer coisa, desde da mais simples à mais complexa, por causa das emergências do dia a dia. Então, faz com que eu apague menos incêndios, né? E tenha mais foco no que eu tenho que chegar, onde eu quero chegar. O ponto A e o ponto B, realmente, que você fala muito bem dentro da mentoria. A minha intenção da mentoria é exatamente essa, não deixar o ano passar e o objetivo que eu tive a ideia desse ano ficar para o próximo, é fazer dentro do ano o máximo possível e sem perder a vida pessoal, sem perder a alegria, sem perder o resto. É isso aí. A gente deixar de viver, de chegar no final do ano, fazer promessinha para o outro ano, fazer os bigs para o outro ano, que aí eu entro muito lá, fazer exercício, que eu entro muito na minha área também, e a gente realmente executar isso e tocar à frente, porque 2020 é um outro ano, vamos ter outras metas, vamos ser felizes com aquilo que a gente conquistou, que eu preciso manter isso, e vamos para outra meta, para outra situação, para outro big, né, que a gente comenta na mentoria. Show. Bem legal. Então vamos falar disso agora, já que você falou da tua área profissional, da sua missão, da empresa. Conta um pouco da tua empresa e o que você quer para as pessoas, para os seus clientes, ao que você se dedica. Então, me explica mais sobre isso aí. Vou fazer um histórico, assim, um resumão da minha ideia. Eu entrei na educação física, lá com 18 anos, era a minha primeira opção, realmente. Sempre gostei muito. Quando a gente entra em educação física, pensa em esporte. Aí, quando a gente entra lá, a gente aprende que o mais maravilhoso, o mais significante da educação física não é o esporte, é a saúde, é lidar com pessoas, é transformar vidas. Tem tudo a ver com o lema, levar para uma vida extraordinária, fazendo um plágio aqui do treinamento. Então, a gente acaba fazendo dessa maneira. E aí, fui me especializando na parte de saúde, e aí, em determinado momento, eu tive a oportunidade de construir uma academia, comprar uma academia, depois de um período, já tinha feito algumas especializações, que estava em baixa. Ela estava numa descida muito grande, provavelmente se a gente não tivesse comprado essa academia, em meses ela estaria fechada. A gente acreditou pelo perfil e começou a fazer uma série de implementação. Isso lá são 9 anos. Tá. Ao longo desses 9 anos teve muito estudo, muita especialização, muitas modificações, e a gente conseguiu alcançar o sucesso com a nossa proposta, né? De ser uma academia família, de ser uma academia voltada para a parte de saúde, qualidade de vida, dentro de preços acessíveis para a população também. Então, a gente acabou trabalhando dessa maneira. E, ao longo deste caminho, a gente acabou também construindo uma outra empresa, uma outra academia, com um perfil um pouquinho diferente, voltado para programas de exercício físico, que é uma necessidade que a gente vê do mercado agora, que para daqui a, muito provavelmente, 2 anos, a gente vai ter que dar um diferencial de modelo de negócio para poder atender nossos clientes também. Então, foi ao longo de um pouquinho mais, quase 10 anos, que a gente foi construindo essa parte dentro da educação física, dentro do contato com os clientes, e a gente foi hoje em dia abrangendo, e a nossa ideia hoje em dia é trabalhar também, expandir isso, né? Levar essa oportunidade às pessoas terem uma vida saudável, não só para as nossas 2 academias, mas de uma forma mais ampla também. Tá. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o endereço eletrônico da academia, tudo, as redes sociais, mas qual é a academia? Eu tenho a Incorpore Academia, então são 2 nomes diferentes, que são modelos de negócio diferentes, que é na Pedro América, no bairro do Campo Grande, aqui em Santos, e a Ative também, que já é no coração do Gonzaga, aqui em Santos também, que é na Otton Feliciano. São nossas duas empresas aí que a gente hoje em dia foca muito em fazer o quê? Tirar as pessoas do sedentarismo. Então, nosso lema é esse, é fazer com que as pessoas entendam qual é o valor do exercício físico, e mais do que entendam, saiam de promessas em vão, né, de bigs que não Quantas vezes a gente não deixa o exercício físico para amanhã, para a semana que vem, para segunda-feira, né? As pessoas entenderem que comportamentos que elas precisam ter para mudar e para adquirir o hábito do exercício físico, porque depois que adquirir o hábito é uma outra situação. Hoje em dia você tem um hábito do exercício, você pode falar diferente. É outra vida praticamente, né? Eu tive uma outra vida depois que eu entrei nessa rotina de exercício físico, quando eu encaixei isso lá, né? Igual, estou com sede e vou beber água. Hoje eu sinto falta do exercício físico quando eu não faço. E é com hábito, é com uma construção. E a tua academia do Gonzaga, que é esse novo modelo? Esse novo modelo, a academia do Gonzaga, esse novo modelo. E a gente está aí em breve, eu vou até fazer um spoilerzinho, lançando algumas coisas para trazer para a internet, para trazer conteúdo, para poder auxiliar as pessoas fora também. Legal. Então a gente está entendendo que a gente precisa levar as nossas ideias de como transformar em hábitos. Porque quando a gente conversa com as pessoas não têm essa dimensão da importância do exercício. Até sabe que faz bem, que evita uma série de problemas, mas não sabe como começar, que comportamento ele faz para
deixar de procrastinar a ida para uma academia, ou não que nem seja uma academia, falando como educador, para uma vida mais saudável. Ter a atividade física, mais exercício físico na sua vida. E aí vai levar a alimentação saudável, uma série de fatores que realmente modifica a vida, literalmente. Vai para uma vida mais extraordinária ainda. Eu acho que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de entrar na academia e se manter na academia. Eu acho que esse é um problema de um percentual muito grande, né? Não de todo mundo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do como você lida com isso. Como que as pessoas vão se beneficiar com o seu jeito de fazer, o seu método de fazer, porque eu acho que é uma preocupação sua, né? Fazer com que as pessoas mantenham o hábito, com que elas gostem de fazer exercício físico e tenham resultado. Tem dentro do seu método alguma coisa ligada a isso? Tem. A gente tem alguns pilares que para a gente é interessante. Então, primeiro a gente estudou por que as pessoas não fazem a atividade, qual é os maiores, entre aspas, aí, desculpas, não deixa de ser desculpas também, porque procrastina. E muita gente, uma pesquisa com 10 mil pessoas, 70% falou que não fazia atividade física por falta de tempo ou outras prioridades. Então, a gente mostra para o cliente que aquilo tem que ser uma prioridade e que o exercício físico vai modificar uma série de fatores positivos. Por exemplo, se é uma pessoa que, no mundo empresarial, existem pesquisas que mostram que você vai evoluir até 40% de sua produtividade fazendo uma rotina de exercício físico. Então, é aquela história, você dedica 40 minutos a 1 hora no dia para ganhar 2, 3 em produção. Trabalhar mais em menos tempo e produzir muito melhor. Então, é um dos itens. Outra coisa que a gente fala muito para os clientes é valorize os seus ganhos. Não fica pensando só na sua meta final. Vamos valorizar cada conquista que você tem nesse meio do caminho. Então, se você já está dormindo melhor, é uma baita de uma conquista. E as pessoas às vezes vai lá com uma meta de perder 15 quilos e só foca nos 15 quilos. E não percebe o que está acontecendo no meio do caminho. E tem aí dia com frustração. Sim. Se ela perceber o que está acontecendo no meio do caminho, entender cada comportamento que modificou na vida dela, cada benefício que ela foi criando, os 15 quilos podem vir automaticamente. Ou que não venham os 15 quilos, mas os 15 quilos já vão ter um grau de importância muito menor de tudo aquilo que ela conquistou com a sua vida pessoal. Então é um dos itens que a gente fala, valorize os seus ganhos. Então a gente dá exemplo, tenta trazer cases, tenta trazer as pessoas para um ambiente. Não crie metas impossíveis também. Escolher o que vai fazer é muito importante também. Que modalidade que eu vou fazer? Se eu não gosto de determinado ambiente, eu não vou para aquela modalidade. Eu tenho que entender aquilo que eu gosto. Então, preciso entender o cliente também. Conversar um pouquinho mais com ele, saber qual é o perfil dele para poder indicar e ele realmente ficar e aderir, fazer a adesão do exercício físico. E não ser imediatista também. A gente precisa do hábito, precisa de algum período. Insiste um pouquinho, não espera vir a motivação para vir para a academia, vai para a academia que depois vai vir a motivação. Também é um item importante para a gente também. Então, não é nada confortável sair da cama quentinha de manhã, né? É melhor. Tem que se mexer. Aí chega lá, aí vem a motivação, aí você se sente num ambiente diferente, tal. Tem que romper essa primeira barreira aí. Depois que você aderir ao exercício, você vai sentir qual é a recompensa dele. Qual é esse prazer que a gente está conversando aqui, que a gente fala brilho nos olhos, que quem às vezes está em casa fala assim, pô, é maluco, né? O cara quer sair da cama para correr na rua, ele é louco, ele acha que a gente que tem uma dificuldade, mas neurologicamente a gente tem uma série de modificações no nosso cérebro, desde o hábito, aumenta o circuito, né, a parte de sinapse, até parte hormonal, parte de algumas proteínas que a gente produz, então isso vai melhorar a memória, vai melhorar a satisfação, vai melhorar a alegria. A máquina vai funcionar muito melhor. Né? Melhor remédio do mundo, com certeza. Com certeza. E o que eu acho legal do seu jeito de fazer, da sua estratégia, é que você se preocupa muito com o resultado que as pessoas vão ter de uma forma individualizada, não é um pacote que funciona igual para todo mundo, né? Sim. Essa é uma preocupação do seu negócio. Explica melhor como é isso, porque pode ser que tenha gente ouvindo isso aqui que se identifique com o seu jeito de fazer. Então, como que você se preocupa com a individualidade das pessoas? O que você faz para isso funcionar? Primeiro, assim, fazer um treinamento com a equipe, para que a equipe identifique qual é o perfil de cada cliente. Tá? E aí encaixar ele em alguns programas. Isso não quer dizer que ele vai fazer um programa quadrado. Não. Quer dizer que a pessoa que quer emagrecer tem algumas necessidades, ela trilha um caminho, vamos falar aí do ponto A e B. Né? A pessoa, um idoso, por exemplo, ele tem um outro caminho, ele tem uma outra necessidade de A e B. É uma pessoa que talvez viveu a vida inteira sem tempo, agora ele tem um tempo para ele. Então ele tem que entender que ele merece se cuidar, que agora ele vai conseguir fazer algumas coisas que antes ele não fazia. Uma pessoa que nunca praticou exercício físico. Então o tratamento com ela também tem que ser diferente. Eu tenho que mostrar para ela esses benefícios, eu tenho que me comunicar com ela de forma diferente. Além de toda a parte técnica, que é fundamental, prescrição, exercício, mas a parte comportamental de como lidar com eles é importante. Se eu lidar igualzinho uma pessoa que é habituada à academia, uma pessoa que nunca foi na academia, com certeza não vou conseguir o resultado com aquele que nunca foi na academia. Então é uma das coisas que a gente consegue individualizar e treinar a equipe, isso tem que ser treinamento.
Então, a gente treina bastante equipe para poder mostrar essas diferenças realmente entre as pessoas, entre os valores de cada um. Legal. Que legal. Está alinhado à individualidade. Eu acho que isso é muito rico, muito rico. Sou muito a favor disso. Embora dentro do salão ou dentro da academia, meu salão tem várias pessoas, dentro da sua academia tem várias pessoas, a necessidade individual, eu acho que ela faz parte da nossa preocupação, do nosso jeito de atuar, né? Uma coisa que eu falo muito dentro da Humanity, explico muito isso até para os alunos antes de começar, 50% do que a gente vai fazer depende de mim, 50% depende do outro. Eu não gosto que ninguém entre dentro do salão para fazer um treinamento meu que não seja algo que a pessoa queira fazer, porque não vai funcionar. Se ela não tiver os 50% de dedicação dela, né? A mesma coisa com você na academia, a pessoa tem que ter os 50% de dedicação que ela vai colocar ali à prova, trocar o tempo dela que estava fazendo uma coisa para ir para lá e tal. Então, aí a individualidade ela fica real, fica muito mais fácil de atender a necessidade daquela pessoa. E eu me sinto muito bem quando eu consigo fazer isso, e eu acredito que também seja real para vocês lá, né? Quando vocês conseguem o feedback da pessoa de que mudou a vida dela. É uma satisfação enorme. E assim, lógico, a lucratividade é muito importante dentro de uma empresa, mas é uma consequência. Sim. Mas com certeza o que alimenta a gente, e a gente vê o educador físico dessa maneira, é quando você fala assim, transformou a vida realmente. Hoje em dia eu consigo brincar com meu neto. Hoje em dia eu pego meu neto no colo, já teve testemunhas dessas. Senhoras, Caramba. às vezes, de 93 anos que vão até a academia. Gente que está começando agora e nunca teve oportunidade de falar sobre saúde, de entender que aquilo ia mudar para a vida dela. E aí você vê aquela pessoa, a gente tem gente lá 9 anos com a gente, né, que está durante toda a nossa jornada, eles estão junto com a gente. Então, e muda a vida realmente. Uma pessoa que não começou a correr e começa a correr agora tem uma outra diretriz de vida. A vida realmente muda, gente. Quem está fora precisa entrar nesse mundo, é o que você falou. Para sentir. Para sentir. A gente vai ser um agente dessa transformação. A gente vai te ajudar muito, tentar fazer o máximo possível, mas eu preciso que tenha os 50% de colaboração aí, um percentil bem interessante realmente. Eu sou um desses aí que começou a correr e falou, caramba, como é gostoso poder correr. Eu sempre acreditava que era impossível fazer isso. Depois que eu aprendi que era possível, me desenvolvi e tal, a sensação é realmente muito poderosa, né? Diferente, legal, a satisfação. Você já entende a recompensa daquilo, né? Muito legal. Agora, eu queria que você também falasse para a galera que está vendo a gente que você tem o conhecimento da jornada PUV nas suas mãos, de um pedaço dela, porque você não terminou ela ainda. Mas o pedaço que você tem já construiu tudo isso esses 3 anos. Sim. Então, o que você falaria para alguém que não fez os treinamentos ainda, que não conhece, que está distante dessa realidade, que um dia você também teve, eu não sei quem te levou para fazer o treinamento. Quem te indicou para fazer o treinamento? Foi o Almir que te convidou? Isso. Então, o que você falaria para alguém que não sabe o que é a jornada PUV com a experiência que você tem hoje? Eu tive uma experiência bem interessante. Na hora que você falou que eu trouxe, veio o Almir também. Eu tinha feito um processo com o Almir e ele me indicou, falou, Marcelo, você precisa fazer. E ele só me pediu uma coisa, se entrega. E como eu sou uma pessoa que gosto de seguir as regras, ele é uma pessoa que eu tenho muita consideração, ele falou, se entrega. Eu falei assim, eu preciso me entregar. E talvez aí, nessa palavrinha, quando ele falou assim, vai lá e se entrega. Não pensa e se entrega. Né? Que é uma recomendação que você fala também no começo do treinamento. Sim. E quando ele falou isso, eu falei, isso é uma obrigação, preciso me entregar. Preciso passar esses dias, né, dentro do momento e me entregar, porque depois eu vou conversar com ele, eu vou falar para ele, eu me entreguei. E, assim, hoje em dia eu entendo a importância que tinha essa palavrinha, do se entrega, que ficou, ele falou assim, dezenas de vezes. Para se entregar durante todo o processo de eu fazer a inscrição e todo o caminho. Então faça, que vale demais a pena. Eu acho que assim, falar não adianta, precisa fazer, mas mais do que isso, se entrega desde o começo para se inscrever e lá dentro, principalmente, se entrega que vai mudar muita coisa. Show. E foi o que valeu a pena você ter se entregado? Bastante a pena, bastante a pena. Sempre recomendo. Levo os familiares, minha esposa já fez, que nem eu cheguei a comentar com você, que também muda, que aí também você acaba tendo todo mundo num mindset mais próximo, mas foi bem bacana. Até esse processo, enquanto um tinha e outro não, a gente conseguiu desfrutar de uma maneira legal. E a emoção de poder estar com uma pessoa que você gosta, que você admira dentro do treinamento também, num segundo momento, levá-la, né? Sim. Também foi sensacional. Foi uma sensação muito boa, realmente. Foi bem legal mesmo. Acho que uma sensação... Foi um lembrete e uma sensação talvez tão prazerosa quanto você poder ver que aquela pessoa ia começar também a ter uma jornada PUV também.
Bem bacana. Você falou que a sua palavra foi felicidade, né? Mais alegre, saiu mais feliz. E a tua esposa? Ela saiu mais o que de lá? Você consegue dar a palavra que ela desenvolveu mais? Você conseguiu enxergar isso nela? Eu consegui enxergar. Talvez ela fosse o meu contrário. Tá. Talvez ela conseguiu ser um pouco mais racional em determinados momentos. Ela conseguiu um equilíbrio ao contrário. Então, Legal. ficou legal pro casal. Ela já tinha um perfil mais criança livre, mais seja feliz, que é uma tal. coisa que eu admiro nela. Talvez Sim. por isso que a gente tinha se aproximado. E ela conseguiu trazer um outro perfil para ela também. Então acho que a gente conseguiu encontrar meios termos. Que a vida é mais ou menos esse, um equilíbrio, né? Então a gente foi bem bacana realmente. Agora vamos levar aí o Gabriel, que é meu enteado, em breve. Muito Eu breve. acho incrível essa possibilidade do mesmo treinamento entregar coisas, ajustes diferentes para as pessoas. Então, você ajustou, vamos chamar assim, para um norte e ela ajustou o vetor para um outro lado. Sim. Não foi exatamente o mesmo lado que você, mas vocês se encontraram dentro de um resultado que vocês queriam. Caramba, isso é incrível. O treinamento é tão inespecífico que leva você para onde você quiser chegar. E a gente está caminhando junto. Isso que né? é legal. Que é muito Os legal. dois juntos vão chegar muito longe. Sim. Isso aí. Obrigado, Marcelão. Que legal conversar com você. Então, como eu disse, galera, a gente vai deixar aqui embaixo do vídeo os endereços da academia, das academias. É muito chique, Marcelo, das academias. Das academias. Conversem com ele que, com certeza, você vai ter um resultado muito positivo, mesmo que você não tenha facilidade de colocar em prática o exercício físico na sua vida. Eu acho que vai valer muito a pena, tá bom? E, para vocês, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela dedicação. E eu fico muito feliz de conversar com pessoas que construíram a vida que merecem ter dentro da jornada PUV, que é uma estrutura que as pessoas têm que escolher entrar nela e fazer tudo acontecer. E esses 3 anos aí, tomara que sejam só o começo de tudo que vocês querem para a vida de vocês. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de ter conseguido entrar em 2016, vocês terem criado há tantos anos uma coisa assim realmente que faz diferença na vida das pessoas, fez diferença na minha vida, da minha família, então isso é sensacional. Agradeço a oportunidade de vir aqui conversar, falar sobre, porque ainda reacende ainda mais gostoso. a gente, é muito legal. Então, isso é legal também de estar em casal, porque a gente pode conversar Sim. sobre as dinâmicas, sobre como vai e se relembrar muitas vezes os aprendizados que a gente teve lá, porque tem que relembrar. Sim. E poder ir junto também nos encontros, né? No momento No de início levar, do no momento momento, e no no final. O que é muito legal, realmente. Agradeço. Quem tiver interesse em procurar as academias pode procurar, mas quem por acaso não conseguir localização, mais do que isso eu fico à disposição. Em breve a gente vai ter alguns canais diretos também para falar sobre isso, sobre exercício, sedentarismo. Mas eu fico à disposição para bater um papo via internet, para tomar um café lá na academia, para ajudar a pessoa a entrar nesse mundo entender como é que é esse mundo do exercício físico. Porque as pessoas se fascinam tanto e olha, tem brilho nos olhos quando fazem uma atividade física. Perfeito. Isso aí, é isso aí, galera. Sai do sofá e vai para a academia lá que vocês vão ter resultados incríveis. Obrigadão, Marcelão. Valeu. Eu que agradeço.